Oi gente, eu sou a Tamar e o 24 Frames de hoje é especial sobre o cinema francês. Bom, nosso primeiro quadro vai ser, como sempre, recomendo e não recomendo, mas antes disso eu vou falar só um pouquinho do cinema francês, né? Porque a França, na verdade, foi o primeiro país a ter cinema, os irmãos Lumière que descobriram e desenvolveram a técnica cinematográfica. Mas o cinema francês, justamente por essa característica, né, de ser antigo, desde 1895 que ele existe, ele é considerado muito chato, né? Assim, tradicionalmente as pessoas acham que é muito cult, que é muito falado, né? Então teve grandes diretores, né, famosos que na época não eram tradicionais, né, até eram vanguardistas, mas que ficaram conhecidos assim como um cinema tradicional, um cinema meio chato até, como Truffaut, Godard. Então as pessoas quando falam de cinema francês, em assistir um filme francês, às vezes ficam com esse preconceito por acharem que é um filme chato, um filme falado. As falas, né, muitas falas, um filme realmente com bastante diálogo, é uma característica ainda do cinema francês hoje, com cenas mais fechadas, em close, não tem muito da fotografia, né, inclusive acho que as pessoas vão assistir filme francês para ver as belas paisagens da França, né, então Paris, Nice, isso acaba não acontecendo, acabam ficando frustradas por conta disso. Mas recentemente, assim, recentemente eu digo de uns 20 anos pra cá, mais ou menos, isso tem mudado um pouco, tá? Porque o cinema francês, ele começou a ficar mais acessível pro público, com histórias mais leves e até uma pegada mais americanizada mesmo. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por esse motivo, eu acho que as pessoas estão mais interessadas em assistir, os filmes foram parar no circuito, né, no mercado, a gente hoje encontra vários cinemas que passam filmes franceses, então tá tendo essa maior aproximação. Então, vamos começar com um recomendo. O primeiro filme que eu vou recomendar é o Ma Vie en l'air. É uma comédia excelente, é uma das melhores comédias que eu já assisti até hoje. É a história de um homem que inclusive nasceu dentro de um avião e toda a vida dele está baseada nisso. Ele trabalha com voos, ele faz a questão toda de segurança, ele faz os testes para os pilotos, mas ele odeia voar, ele tem pânico de voar. Então ele só fica dentro daquele simulador e nunca sai daquilo. Mas é muito interessante a história, o elenco é excelente, tem a Marion Cotillard, tem o Vincent Elbaz, mas quem realmente rouba a cena é um ator que, se você não está muito acostumado com filme francês, talvez você não conheça por nome, mesmo se você tiver também, talvez você não conheça por nome, mas com certeza a figura dele você já viu. O nome dele é Gilles Lelouch. Ele rouba o filme, ele rouba a cena, então, gente, Ma Vie en l'air, filme de 2005, vale a pena assistir, meu primeiro recomendo. Meu segundo filme, recomendado também, é O Homem que Elas Amavam Demais. É um drama que saiu recentemente, é com a Catherine Deneuve, apesar de eu não ser fã dela, assim, não gostar muito dela, acho que ela tá sempre igual nos papéis, mas nesse filme ela tá bem, o resto do elenco também tá muito bem, é uma história triste, é uma história verídica, já tem pra assistir em DVD e na TV, mas estava em poucos cinemas há pouco tempo, mas se você conseguir, se tiver a oportunidade de assistir, vale a pena. Então, O Homem que Elas Amavam Demais. A minha terceira indicação é um filme épico, né? É um filme de época, melhor dizendo. Por quê? A França é muito conhecida também por cinema retratando a história dela. Ela tem uma história incrível, né? Rica. Então eles gostam bastante de retratar seus heróis e figuras importantes e características. Então selecionar um filme foi muito difícil. Eu vou pegar um pouco mais recente, tá? Porque tem muitos filmes, né? Então tem Camille Claudel, com a Isabelle Adjani, o Gérard Depardieu também, que fez muito sucesso na época e é excelente. Tem a Rainha Margot também, com a Isabelle Adjani, que são filmes clássicos que eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez. Mas o que eu vou indicar é A Princesa de Montpensier. É uma história, é um romance, tá? É a história dessa princesa que ela é obrigada a casar com um príncipe, mas na verdade ela está apaixonada por outra pessoa. Então a história toda gira em torno disso, o elenco também é ótimo, então vale a pena conferir. Bom, agora eu vou falar do não recomendo. O que é interessante no cinema francês é que, às vezes, apesar de ter um ótimo elenco, assim, cheio de estrelas, né, de ótimos atores, e às vezes tem até um diretor também muito bom, o filme erra e peca porque ou ele é muito longo, ou ele é muito diferente, tenta ser diferente demais e acaba ficando estranho, sem uma continuidade. Então,
Esses eu acho que são os maiores, vamos assim, erros do cinema francês, o que é muito interessante de observar, né? Porque às vezes, por exemplo, no cinema americano, a gente vê um filme ruim porque não tem história, ou então que os efeitos especiais acabam estragando mais. Então, assim, elenco e diretor com certeza sempre vão ter muito bons no cinema francês. Então vamos lá para o primeiro não recomendo. O filme A Espuma dos Dias é o filme que eu não recomendo. Como eu falei, tem um ótimo elenco, tem a Audrey Tautou, tem o Omar Sy, tem o Romain Duris, mas o filme ele tenta ser muito diferente, ele tenta usar imagens meio criativas, mas aí acaba caindo numa coisa meio sem pé nem cabeça. Você acaba não entendendo muito bem a história, você acha que tá entendendo, de repente ela muda e você para de entender de novo. Então é um filme meio confuso e visualmente até cansativo. Então é o meu primeiro não recomendo. O meu segundo não recomendo é o filme Oito Mulheres. É um filme de 2002, do François Ozon, que é um dos diretores mais conhecidos da atualidade do cinema francês, muito conceituado, excelente, mas o filme ele peca por quê? A história é boa, são 8 mulheres que vivem numa casa onde o patriarca acabou de morrer, ele se suicidou, então elas começam com uma briga e tentar descobrir por quê, e uma joga a culpa na outra. Só que o filme erra porque acaba misturando gêneros demais. Assim, ele é um filme que seria ótimo se fosse um suspense, mas ele é um musical. Então é aquela cantoria o filme inteiro. E se você não gosta muito, já não vai gostar por conta disso, por ser uma mistura estranha. Eu gosto de musicais, mas eu acho que o musical tem que ter o momento certo, a história certa, e essa mistura acabou ficando meio esquisita. Eu já não gosto muito de Catherine Deneuve, então mais um motivo para não ter gostado desse filme. O outro filme que eu não recomendo é o Prenda-me. É a história de uma mulher que matou o marido. Ela apanhava dele, ele era violento, agressivo, sem paciência, e ela simplesmente empurrou ele da janela. Só que na época do assassinato, gente, isso é logo no começo do filme, então eu não tô entregando o final não. Na época do assassinato, a polícia averigou e achou que tinha sido suicídio. Então ela simplesmente não foi presa, não aconteceu nada. E o filme todo é ela dentro de uma delegacia pedindo para a delegada prendê-la. Então são 2 horas desse diálogo de me prende, não vou te prender e etc. Então o filme de 2 horas acaba parecendo que tem 5. Só tem praticamente um cenário, só que acontece a mesma coisa, ótimo elenco. Na verdade são só 2 mulheres, as principais, que uma delas inclusive é a Sophie Marceau, que também é conhecidíssima na França, faz vários filmes, é excelente atriz. E a Miu Miu também, que é outra excelente atriz muito conhecida na França, tem um currículo bem conhecido, assim, bem extenso, com filmes inclusive fora da França, mas é muito chato, é muito moroso, é muito demorado, é arrastado, e pra não chegar muito em lugar nenhum. Então esse é o meu terceiro não recomendo. Então vamos agora para o Merece o Oscar. Eu vou dividir esse quadro em 2, tá? Porque hoje eu não vou falar de um filme que mereça o Oscar, mas de 2 atores. Então eu vou falar de uma atriz e de um ator franceses. Então vamos primeiro começar com as damas. A minha indicação de Merece o Oscar é a atriz Juliette Binoche. Todo mundo conhece Juliette Binoche, se não for pelo cinema francês, é pelo cinema americano, porque ela é conhecida nos 2. Ela tem uma carreira muito extensa. Nos Estados Unidos ela começou com O Paciente Inglês, na França ela fez A Liberdade Azul, foi quando ela ficou mais conhecida. Mas ela já fez inúmeros outros e, assim, é uma atriz camaleônica, ela faz qualquer tipo de filme, ela faz comédia, ela faz drama e todos ela faz muitíssimo bem. Então, ela é a minha indicação de Merece o Oscar. E o ator, eu acabei de falar dele num filme, inclusive não recomendo, mas ele é excelente, é o Romain Duris. Ele não é muito conhecido fora da França, assim, apesar de fazer muitos filmes, ele ainda não fez nenhum que tenha sido uma coprodução, mas ele faz qualquer tipo de papel. Ele, assim como a Juliette Binoche, também faz drama, também faz comédia, ele já fez papel de mulher, ele já fez papel de doente, ele já fez papel de deprimido, e todos eles também com maestria, então é a minha indicação de Merece o Oscar. Agora eu vou falar sobre O Túnel do Tempo.
A minha indicação de Túnel do Tempo é o conhecidíssimo Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse filme ficou muito famoso, assim, ficou um clássico cult, apesar de não ser um filme cult, mas é assim, um filme muito interessante visualmente. A história é sobre o personagem título, né, Amélie Poulain, que é uma garota sonhadora, né, uma garota romântica e que vai atrás dos seus objetivos. Nesse caso, o objetivo dela é o homem por quem ela se apaixona. Então, vale a pena assistir se você ainda não viu. Uma das coisas mais interessantes do filme é a paleta de cores que é utilizada. Se você reparar, são cores, na verdade, que o diretor escolheu especificamente para cada cena. Então você vai reparar que tem bastante verde, bastante amarelo e bastante vermelho também. Então, se você ainda não viu, tá na hora de você assistir O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Agora, o próximo quadro é o Coming Next. Dessa vez eu vou mudar um pouquinho, eu não vou falar de nenhum filme específico do Coming Next, tá? Eu vou falar, na verdade, de uma tendência do cinema francês. Como eu falei no começo, na verdade o cinema francês está tentando se aproximar um pouquinho do cinema americano, né? A França tem essa fama, né, e com razão, de ser assim um país muito nacionalista e patriótico. Então, até assim no dia a dia as pessoas não queriam interferência do inglês ou de qualquer outra língua. Quem vai para a França sempre tem que falar um pouquinho de francês para se comunicar minimamente. Mas isso tem mudado, né? Assim, eles perceberam que não dava para ficar num mundo muito fechado, né, globalização e tudo mais. Então eles começaram a abrir um pouquinho, agora eles já falam um inglesinho aqui, então assim, tá um pouco menos fechado. E o cinema seguiu essa tendência também, principalmente com coproduções. Não só entre França e Estados Unidos, que eu acho que é a principal, mas com França com outros países da Europa, né, Inglaterra, por exemplo, mesmo com o Brasil. Tem uma tendência, inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem o Festival Varilux de cinema francês, que já teve a presença de vários atores e várias atrizes, incluindo a Catherine Deneuve e a filha dela. Então, eles estão expandindo um pouco e, nesse sentido, os roteiros também estão tendo alguma alteração. Então, os filmes continuam, como eu falei, com bastante fala, bastante diálogo, mas eles estão abrindo para comédias românticas, eles estão abrindo para dramas, para tragicomédias. Então, assim, tá tendo uma mudança no estilo e na forma das histórias serem narradas. Então, recentemente, né, os filmes mais conhecidos de coprodução França e Estados Unidos é o caso do Escafandro e a Borboleta, né, que é um drama pesado, assim, uma história muito triste, mas que ficou muito conhecido também, o filme. Acho que foi um dos primeiros a fazer essa coprodução. Tem a Gemma Bovary, né, que é com a Inglaterra. Saiu em 2013 esse filme, mas não foi para o cinema. Até passou o trailer em alguns cinemas, mas ele não chegou a ir para o cinema, não chegou a entrar no circuito. E o mais recente é o Sils Maria, né, Clouds of Sils Maria, que em português acho que a tradução é Acima do Céu, que é com a Juliette Binoche, que também é uma coprodução. É um filme, assim, também um pouco moroso, o trailer é muito mais interessante do que o próprio filme, mas sempre vale a pena assistir. E aproveitando o gancho, eu já vou fazer o quiz. A pergunta de hoje é: quem foi a primeira atriz americana a ganhar a maior premiação francesa, que é o César? Só uma dica, por enquanto só foi uma atriz americana que ganhou, então é mais fácil de você descobrir. Então fica aí o quiz de hoje. Compartilhe se você gosta de cinema francês, se você ainda não é muito próximo do cinema francês, tá aí uma boa oportunidade para você começar a assistir alguns filmes e quem sabe se apaixonar por esse cinema que é tão conhecido, tão tradicional e com certeza tem bastante coisa bacana vindo pela frente. Então, isso é só por hoje. Merci beaucoup e à bientôt! Tu es ma came, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme.